já prepara o seu caderno e a sua caneta, porque aí vai 5 dicas de como se comunicar melhor. Quando a gente fala de comunicação, esse conceito ele vem desde muito antes de Cristo, né? 1000 a 500 anos antes de Cristo, isso na Grécia, com a oratória, a dialética e a erística também, mas o fato desse estudo de você se comunicar bem. E hoje eu vim trazer um vídeo com algumas dicas de não você se comunicar através da rede social ou através de outra ferramenta, mas de fato você se comunicar melhor com as pessoas, né? Porque esse é o primeiro fato para depois você fazer uma comunicação efetiva por outros canais. E se você ficou interessado, já prepara o seu caderno e a sua caneta, porque aí vai 5 dicas de como se comunicar melhor. A primeira de todas é a quebra da autocrítica, né? Quando a gente fala de comunicação, muitas vezes a gente fica com a pré-visualização, né? Uma previsão hipervalorizada negativamente de uma situação que nem aconteceu. Então a gente já fica pensando, né, em situações hipotéticas de como seria se você se comunicasse errado, de você gaguejasse, de se ocorresse um branco. E isso fortalece a autocobrança quando você vai fazer essa situação. Mas essa autocobrança ela vai se diminuir com a exposição mesmo, né, e a coragem, a questão de você frequentar ali, fazer aquele hábito diversas vezes, vai fazer com que essa autocobrança e essa autossabotagem diminua. E a segunda dica aqui vai a questão de você ter um roteiro, né, de você saber pré-estruturar o seu argumento quando você vai se comunicar para alguém, né, você ter ali uma direção. Quando a gente fala até mesmo de você improvisar, você tem que ter também uma direção. Então a dica que vai aqui quando você for improvisar um discurso, principalmente quando você for falar em público, né, tente segmentar esses tópicos e aí quando você esquecer algum, porque o branco ocorre e ele vai acontecer normalmente, né, você tem uma direção ali para um próximo tópico. Então saber fazer essa aceitação do branco, do esquecimento, que é normal, e também já volta no primeiro tópico, como eu disse, da autocobrança. O terceiro e não menos importante é a linguagem corporal. Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa muito só no verbal e no que está sendo dito, mas a gente não pensa no não verbal. Então a linguagem corporal de como você se porta, como você se veste e até mesmo como você se cheira, tudo isso faz parte de uma comunicação assertiva, né? Então dependendo com quem você esteja falando, de como você esteja falando e para que público você esteja falando, é bom sempre você ornar e ser coeso na questão dos seus movimentos, das suas falas. Então se mostrar de fato, né, ativo ali e não deixar com que a sua comunicação seja monótona ou robótica, né, com que não orne os seus movimentos e aí às vezes você acabe fazendo uma comunicação assim, parecendo totalmente não humana, tá bom? E o quarto é a escutatória, né? A principal ferramenta de um bom comunicador é ter uma boa escuta. Então aqui eu vou fazer algumas provocações para de fato ver se você escuta as pessoas quando elas estão dizendo algo para você, porque a comunicação é um canal de entrada e saída. Quer dizer, você vai dar um input e você vai receber um output, né? Fazendo um paralelo com programação aí. Então você vai enviar algo e você vai receber um resultado e refinar se aquele resultado faz sentido com o que você foi dito na primeira chance ou na primeira tentativa. Então vou fazer aqui algumas provocações para você, se de fato você ouve as pessoas, por mais que às vezes você não concorde com a opinião delas, se você interrompe muito elas e quando que você faz isso, né? Então tudo isso faz parte desse aparato de você estar ali presente, fazer essa escutativa. Ter uma boa escuta é ter uma boa comunicação. E o quinto e não menos importante é a capacidade de você saber fazer um bom storytelling, ou seja, de você contar histórias. E aqui eu não estou falando só de você se comunicar publicamente, mas com pessoas também. Então toda a questão de você saber contar uma história, ter ali um início, um meio e um fim, faz parte ali, já é um início de você se comunicar melhor, né? Então quando a gente está introduzindo um assunto, você quer introduzir uma mensagem, você ter ali um início mais amplo, né? E trazendo aspectos e até mesmo através de analogias, fazendo com que aquele assunto seja de fato compreendido de melhor forma. E no desenvolvimento, você aprofundar aquilo. E na conclusão, você fazer um resumo de tudo que foi dito, faz parte de uma comunicação assertiva, né? Então esse é o ponto principal. Sempre revisar tudo que foi dito para que a comunicação não haja um ruído, né, e que de fato as pessoas não interpretem aquilo que você quer passar. Mas é isso, esse foi um vídeo mais dinâmico, mais rápido. Eu queria passar alguns insights de como você se comunicar melhor fisicamente, né, seja através de um público grande ou um público pequeno ou até mesmo uma pessoa. Mas aí quem sabe futuramente a gente abordar
através de outros canais, como principalmente a internet. Tá bom? Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, compartilha e se inscreve para mais vídeos assim.